Bom, esses dias eu recebi aí no WhatsApp a história de um rapaz que tinha roubado o celular de uma professora e tava doido querendo devolver, né? Tava falando, ele roubou para tentar aplicar um golpe, mas o golpe tá aí, cai em quem quer, né? Quem caiu foi ele, né? Porque era tanta coisa, tanta mensagem, tanta parafernália de coisa digital que chegava para uma professora que ele tava pagando para devolver o celular. Enfim, piada, né? Mas piadas à parte, gente, a dura verdade é que a vida de professor depois da Covid não ficou nada fácil. Nós somos bombardeados de mensagens virtuais. E eu queria aproveitar esse vídeo para fazer uma reflexão sobre isso. Não sobre o problema, mas sobre qual vai ser a solução que eu estou apostando aí para o futuro, né? Qual é a situação. Nos primeiros meses da pandemia, um amigo meu, né, que é o professor Chico Dantas, ele falava que praticamente o que aconteceu em termos de computação é a gente pegar o ano de 2030 e enfiar ele em 2020, né? Uma série de habilidades tecnológicas que a gente demoraria 10 anos para aprender, a gente teve que aprender em meses, né, para conseguir se virar aí, criar algum tipo de ensino remoto, algum tipo de ensino praticável à distância, né? Por aí, né, que a computação está entendendo isso. Agora, isso tem um correlato social. E eu queria conversar com vocês, assim, especialmente com professores, para a gente tentar entender como que a gente vai sair disso. E aí, por esses dias, eu estava dando uma aula sobre o George Simmel e achei por bem, né, trazê-lo aqui para a gente poder refletir um pouco sobre essa transformação. Porque ele também tem um texto sobre uma transformação radical, muito semelhante à que a humanidade já passou, né? E essa transformação foi a urbanização, né? Certa vez o George Simmel foi convidado, né? Ele é um sociólogo alemão, foi convidado para dar uma palestra, salvo engano foi na França, e lá ele tinha que falar sobre como que a filosofia era importante para a cidade, né? Cara, na hora que ele foi dar a palestra dele, ele inverteu. Ele era desses, né? Podia. Ele inverteu e começou a falar de como que a sociedade mudava a maneira de pensar. Sacou? Ao invés de falar de como que os pensadores eram importantes na cidade, ele falou como que a cidade era importante na transformação das maneiras de pensar. Esse texto ficou conhecido, né, aqui no Brasil como A Metrópole e a Vida Mental. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, se você quiser ler, que você vai aprender bastante lá sobre sociologia, sobre outras coisas. Mas o que eu queria me concentrar aqui é a respeito da atitude blasé. Tem um negócio chamado blasé, eu não sei, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Ah, fulano tem uma atitude blasé, isso é meio blasé. Ou seja, é um desprezo comedido, sabe? É um desprezo chique, né? Você desconsidera, mas de uma forma elegante a ponto de não parecer que você está sendo grosseiro. Isso seria o blasé para os manuais de etiqueta. Mas o que o George Simmel quer transformar o blasé é numa atitude que se tornou um padrão da relação entre indivíduos, da interação na cidade, né? A interação social é o grande tema da sociologia do Simmel, e quando ele vai analisar isso na microsociologia da cidade, ele observa que a gente sofreu muito para fazer a urbanização. Paris se modificou demais na urbanização. As pessoas, quando viviam num tempo, né, das pequenas comunidades, você pode visitar uma roça, você vai ver isso até hoje. Você tem que dar bom dia a todo mundo. Você cumprimenta todo mundo. Então, cada pessoa é um estímulo mental para uma atitude sua. Você tem que reagir a todas elas. Você acorda de manhã, as pessoas que você encontra, você tem que dar bom dia, você tem que cumprimentar. Em alguns lugares, você pega na mão, né? E esse era o movimento antes da urbanização. Agora, à medida em que você vai urbanizando, você coloca as pessoas diante de tantas outras que se torna impossível cumprimentar todo mundo. Você imagina num ônibus lotado, você entra num ônibus e resolve dar bom dia para todo mundo. Como é que você vai fazer?
né? Eu uso muito essa teoria do Zimmer para falar de igreja. Você imagina um crente, né, indo numa igreja aí de 2.000 membros, né, aquele culto lotado, né? Como é que ele vai dar a paz do Senhor para todo mundo? Não vai ter jeito, ele vai ter que cumprimentar algumas pessoas que ele conhece mais de perto, agora outras, mesmo sendo da mesma igreja, vai nem saber o nome se bobear, né? E essa atitude é a atitude blasé, é a atitude típica do ambiente urbano. Você não pode reagir a todas as pessoas com as quais você encontra. Às vezes você mora num condomínio, você tem que, né, você vai cumprimentar no máximo o porteiro, mas algumas pessoas você só dá uma olhadinha, algumas pessoas você cumprimenta. Agora, a grande maioria das pessoas com as quais a gente encontra na cidade, a gente só corre o olho, gente. Às vezes a gente não reconhece. Inclusive, uma coisa extremamente comum na criação moderna é você ver uma pessoa conhecida e não enxergar, né? Às vezes você tá no meio da multidão, você vai e acaba vendo um rosto conhecido e não cumprimenta. Às vezes a pessoa até fica chateada, né? Porque às vezes ela te reconhece e você não reconhece ela. E aí fica essa situação. Mas o fato, na interpretação do Zimmer, é que a atitude blasé, ela foi uma necessidade humana. Ela foi criada porque era o único jeito de viver na cidade. E ela não foi criada sem muita gente adoecer no meio do caminho. Muita gente ficou doida. Entende? A transição de uma Paris rural para uma Paris urbana, ela se deu ao longo de muitos anos. Mas quando as pessoas experimentaram isso de forma abrupta, elas enlouqueceram. Elas adoeceram mentalmente por conta disso. Porque a mente precisa se adaptar a esse clima. Ao fato de que não vai dar para cumprimentar todo mundo, né? É complicado isso. É uma situação delicada. Agora, por que eu estou trazendo o Zimmer aqui? Exatamente por conta da nossa situação no mundo conectado. Porque nesse mundo de conexões que nos obrigou a morar num celular, né? A verdade é essa, né? Agora, quando a pessoa quer saber alguma coisa sobre a gente, não vem na nossa casa. Às vezes nem liga mais. Manda um zap. Ou te chama no direct, ou faz outra coisa. E aí, esse mundo, ele ficou complicado. Por quê? Porque quando você está no mundo físico, né? Por exemplo, você está trabalhando dentro de uma empresa, você teve uma dúvida com seu colega, você vai ali, né? Cumprimenta seu colega e fala assim, ô fulano, o que está acontecendo aí, tal coisa? Ele te fala, você já sabe, você já está aqui resolvendo seu problema de volta. Agora, quando você está em home office, para falar com seu colega, o corredor virou o zap. Entende? E aí, na hora que você vai falar com ele, você tem que abrir o WhatsApp. E não consegue só falar com ele, porque ao falar com ele, você é ultra estimulado visualmente a uma série de outras coisas que também estão no Zap, assim como seu serviço. E aí, naquela conversa com seu amigo, se você não tomar cuidado, você vai se desviar e vai acabar entrando em outras coisas. Gente, a coisa é tão complicada que às vezes a gente leva problema de um grupo para outro. Eu tive um problema desse no ano passado, num momento de um pico de estresse. Eu estava discutindo com um grupo, um problema parecido chegou para mim num outro grupo, né? Era uma questão de uma cartilha, e eu, puto, acabei agindo de forma extremamente grosseira com amigos que de outra maneira eu não agiria. Porque aquela forma como eu reagi faria sentido dentro de um grupo, mas não fazia sentido no outro, porque a briga não tinha acontecido ainda no outro. Né? Então, é um tipo de experiência que é terrível, porque a gente tem que acostumar a ignorar algumas mensagens. E é isso que é o blasé virtual. Se você não desenvolveu ainda, você que é professor, se prepare, você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver a habilidade de não responder tudo. Entenda, gente, quando você abre o Facebook, o Instagram ou qualquer outra rede social, não é tudo que você vê que você precisa curtir, não é tudo que você vê que você precisa comentar e não é tudo que você vê que você precisa compartilhar. Até aí, tudo bem. Eu acho que nós já estamos entendendo. Agora, uma coisa que nós ainda não entendemos e temos dificuldade é que não é tudo o que você precisa ver. Entende? Existem coisas que a gente simplesmente tem que ignorar mesmo. Eu lia isso nas teorias do Domenico De Masi, né, que é um cara que falava do ócio criativo. Eu achava um absurdo. Ele falava que tem e-mail que ele nem abre. Tem dia que ele chega na caixa de e-mail dele e marca tudo como lido e fala, se for urgente, depois volta. Porque é a única maneira de viver em dia.
Porque a todo momento tem uma mensagem que você tem que marcar como não lido para você voltar ao problema depois. E você nunca vai voltar. Se for importante, a pessoa vai te tocar, a pessoa vai te ligar, a pessoa vai te procurar. Mas eu não sei qual é o nível ainda que a gente vai ter que praticar disso. Mas algum nível de blazer, sabe? Você ignorar mensagens de colegas tem que parar de se tornar um tabu nas nossas vidas. Tem que começar a se tornar uma coisa comum. Pô, mandei uma mensagem, fulano não respondeu. Fulano, você chegou a ver? E aí você cutuca de novo. Por quê? Porque é a única estratégia de sobrevivência no mundo virtual. Para que no momento que você abrir o Zap para resolver um problema, você vê milhares de outras mensagens e simplesmente não se sentir na obrigação de ir lá e ter que responder. Às vezes grupos enormes, né? Grupos que tem, sei lá, 100, 200 pessoas, costumam ficar entupidos também. E as pessoas começam a ficar ansiosas, porque elas têm que ver tudo o que foi falado no grupo. Te dá um conselho? Entra no grupo e rola tudo para baixo assim, ó, sem ler nada. Isso é blazer virtual. Parece loucura? Parece. Num primeiro momento, não faz bem. Não faz bem. A gente, no meio da Covid, teve que se enfiar nisso à força. E muita gente está adoecendo por causa disso. Da mesma maneira como os parisienses experimentaram a transição do ambiente rural para um ambiente urbano. Agora que a gente está indo do urbano para o ultra-urbano, né, que é o urbano que cruza o on-off, né, então você vê todo mundo a todo momento dentro de um celular, nós precisamos aprender algum nível de blazer virtual, adaptar isso que a gente aprendeu a fazer, né, a esse mundo virtual. Né? Quando a gente entra dentro do ônibus, não é assim? Você não consegue prestar atenção em todas as conversas que acontecem no ônibus, né? Uma ou outra, né? Então, quando você entra dentro do seu WhatsApp, dentro do seu Telegram, dentro de algumas redes sociais, é a mesma coisa. Tem muita conversa ali. Às vezes tem conversa importante, mas não dá para escutar tudo. Então, simplesmente deixa para lá. Tem hora que é melhor deixar para lá do que correr o risco de fazer besteira. Né? Eu fiz besteira no ano passado, me arrependo amargamente. Não foi só uma vez, né? Mas fica a dica para vocês aí. Um pouquinho de blazer virtual não faz mal a ninguém, né? E se seu colega exercer algum tipo de blazer contigo, não fica com raiva não, né? Vai lá e cutuca ele. Cutuca ele e fala: ô fulano, te mandei a mensagem, você não me respondeu. Né? Às vezes é porque aquilo se perdeu no meio de um mundo quase infinito de mensagens que está chegando para a gente todo dia. E se você é professor, você sabe disso melhor do que ninguém, né? Porque a gente é que sabe, né, o que a gente está tendo que fazer no meio dessa Covid-19. Mas, enfim, gostou? Não sai antes de curtir o vídeo, não? Compartilhar aí, copiar o link, mandar para alguém. E se gostou, se inscreve no canal aí, que vira e mexe a gente traz alguma discussão dessa, né? Eu discuto muito questão de religião, teoria da religião, ciência da religião e sociologia da religião. São os principais assuntos. Mas às vezes tem algum tema como esse também. Até mais.